Oi, pessoal, meus caros alunos, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Então é isso, né? Continuamos aqui e chegamos à nossa última aula. Pessoal, nossa aula 10, nossa última aula aqui do nosso curso básico de Python, né? Foi bom, né? Foi um tempo bom, mas eu espero que vocês continuem a partir daqui, tá bom? Essa última aula eu vou falar para vocês sobre bibliotecas, tá? Eu deixei para a última aula é bastante importante, tá? Nós não usamos nenhuma biblioteca nas nossas aulas passadas, porque tudo que a gente usou fazia parte de uma biblioteca padrão, tá? Que existe no Python. Então, tudo que a gente precisou, a gente foi usando dessa biblioteca padrão, beleza? E aí, algumas coisas que não estão nessa biblioteca padrão, aí sim a gente precisa usar bibliotecas, outras bibliotecas, né? Então, eu deixei aqui uma definição. Bibliotecas, né? A gente vê muito também a tradução dela, library, é um conjunto de funções e códigos prontos que facilitam o desenvolvimento dos programas. Para usá-las, precisamos importá-las usando o comando import, tá? Então é o seguinte, o Python, assim como todas as linguagens, possuem essas bibliotecas, tá? Então é como está dizendo aqui, ó, é um conjunto de códigos e funções. Lembra funções que a gente viu na aula passada? Então, essas bibliotecas, elas são um conjunto daquele tipo de função pronta já, entendeu? Que faz parte da linguagem. E códigos, então esse conjunto, ele facilita, né? Quando você quer fazer alguma coisa que dá muito trabalho, se você tivesse que fazer na mão aí, linha por linha, né? Dá muito trabalho, então a linguagem já te traz alguns módulos prontos para você simplesmente importar, né, aquela biblioteca e usar no seu programa, tá? Então são diversas bibliotecas. Eu deixei aberto aqui, peraí, deixa eu mostrar aqui primeiro algumas bibliotecas de Data Science, tá? Do Python. Python tem muitas bibliotecas, entre elas as bibliotecas voltadas para a ciência de dados, né, machine learning e tal. Então tem várias aqui, NumPy, é bastante famosa, Pandas, né, várias outras aqui, ó, TensorFlow. Essas bibliotecas aqui, elas são do Python para trabalhar com a ciência de dados, tá? Então, na hora que vocês tiverem um tempinho, vocês dão uma vasculhada aí no Google para vocês se inteirarem melhor. E aqui eu deixei uma documentação mesmo, né, do próprio Python, que fala das bibliotecas todas que tem aqui. Ó. Tem a biblioteca padrão, né, que eu falei para vocês, tem aquela biblioteca padrão que faz parte do Python, e além da biblioteca padrão, há uma coleção crescente de vários milhares de componentes que são essas outras bibliotecas aqui. Ó. Tem muita coisa, uma hora que vocês tiverem tempo, vão dando uma olhada aqui e conhecendo, à medida que vocês forem também precisando utilizar, né? Em alguma fase mais complexa aí de que você esteja aprendendo, tá? Então tem muita coisa aqui, gente, beleza? Bom, o que eu vou mostrar para vocês hoje é algumas, né? Vou escolher algumas aqui para a gente ver hoje na nossa aula, tá? Que são interessantes também, tá? São usadas bastante, mas como eu mostrei para vocês, tem muita coisa, tá? Então, bora lá. Qual que é a primeira biblioteca que eu vou mostrar para vocês? Primeiro, deixa eu fazer um negócio aqui, ó. Vamos supor que eu queira fazer um cálculo. 6 mais 9. Opa, 6 mais 9, tá? Ele me deu aqui a resposta e assim por diante. 12 vezes 2, né? Se eu fizer isso aqui direto e der o Enter aqui, rodar o programa, ele me dá, né, os resultados. Tá, essas aqui são operações matemáticas. Agora, vamos supor que eu queira fazer uma raiz quadrada. Quero tirar a raiz quadrada de 81, tá? Tá, então, e aí, como é que eu faço? Então, tem algum comando? Então, não, a gente conhece os operadores básicos, né, que são mais ou menos, multiplicação, divisão. Eu já mostrei para vocês numa outra aula, né, na nossa aula lá de operações matemáticas, eu mostrei algumas operações. Só que a raiz quadrada, por exemplo, não faz parte da biblioteca padrão, tá? Então, nesse caso, aí a gente precisa importar, tá, uma biblioteca, beleza? E a biblioteca que a gente tem que importar nesse caso é a biblioteca math, tá?
de matemática aí, né? Traduzindo aí, tá bom? Então, como é que funciona? Então, eu importo a biblioteca, tá? Vou importar aqui, e aí eu já posso começar a usar. Então, no caso aí que eu falei da raiz quadrada, eu vou fazer assim, ó, math, tá? Ponto sqrt, que traz a raiz quadrada, tá? E aí aqui dentro do parâmetro eu coloco o número que eu quero extrair a raiz quadrada, no caso aqui 81, aí rodo isso aqui, ele vai trazer aqui, ó, a raiz quadrada de 81 é 9, tá? Então, esse é um exemplo de uma biblioteca que eu precisei importar para eu poder calcular a raiz quadrada de um número, tá? E como é que eu importo uma biblioteca? Coloco a palavra reservada aqui, import, e aí escrevo o nome da biblioteca, tá bom? Continuando aqui no Math, eu tenho ainda, se eu quiser achar, por exemplo, elevar um número a uma potência, eu vou colocar assim, ó, 5,2, tá? Esse pole aqui é de potência. Vou rodar aqui, o que que ele fez? Ele elevou o 5 nessa potência 2 aqui, tá? Se eu colocar aqui 3, lá, ele eleva 5 ao cubo, tá? 125. Então, aqui eu coloco o número que eu quero elevar e aqui eu coloco a potência. E aí ele vai fazer o cálculo para mim. Beleza? Aí vamos ver só mais uma que a gente passa para outra. Tem muita coisa, né, gente? Não dá para ver tudo, ó. Então dá para fazer até logaritmo, cálculo de logaritmo, math, né? Math.log, eu coloco aqui, eu quero saber o logaritmo de 8 na base 2. Tranquilo, né? Logaritmo. Aí eu dou executo aqui, ó, logaritmo de 8 na base 2 é 3, né? Não sei se vocês manjam aí bem de logaritmo, mas é isso. Depois vocês pesquisem aí se quiser ver se deu certo. Beleza? Então essa é a biblioteca Math. Vamos para outra? Vamos ver. Vou mostrar agora a biblioteca Random. É bastante legal também. Random. O que a biblioteca Random faz? Random é de randômico, né? Randômico, aleatório e tal. Essa é a ideia. Então ele vai trabalhar com valores randômicos, valores aleatórios, dentro de uma determinada faixa que você estabelecer. Então, por exemplo, eu vou começar usando essa aqui, ó, random.choice. Choice é a escolha, né? Escolha. Então, eu posso colocar assim, um conjunto assim de, por exemplo, eu vou colocar aqui alguns nomes, tá? Meu nome tá sempre na fita, né? Vou colocar aqui Lucas e vou colocar aqui Sandra. Meu nome é Sandra, tá? Vou colocar mais um aqui, vai. Vou colocar aqui o nome de menino agora, Paulo. Beleza? Tá, o que vai acontecer aqui, ó? Choice, então como eu falei para vocês, é escolha, né? Então ele vai, random choice, ele vai escolher desse conjunto de nomes que eu coloquei aqui, ele vai escolher um aleatoriamente, tá? Randomicamente. Ele vai fazer um sorteio. É como se fosse isso, tá? Então eu vou executar aqui, ele escolheu quem? A Sandra. Então se você estiver fazendo um sorteio, por exemplo, quem foi sorteado? A Sandra. Se eu rodar de novo, aí, agora foi o Lucas, né? Vou rodar de novo aqui. Sandra voltou. Rita agora, entendeu? Então, à medida que você vai clicando aqui, ele vai escolhendo aí, tá? Vou colocar agora aqui, vou colocar assim, ó. Random. Agora eu vou colocar o choice mesmo, só que agora eu vou colocar assim, ó. Vou estabelecer uma faixa, né? Range 100, tá? Vamos ver o que ele vai fazer? Ele vai sortear um número, ele começa do zero, tá? De 0 a 100, tá? Ele vai sortear um número, então vou rodar de novo, olha lá. Cada vez que eu rodo aqui, ele escolhe um número, certo? E eu posso colocar nessa faixa o tanto que eu quiser. Se eu colocar 1000 aqui, tá? Ele vai trazendo valor. Ele vai trazendo valores, beleza? Então é isso. Então, o random dá pra gente usar assim, tá? Um outro uso do random é dessa forma, ó.
esse sample aqui, que ele vai trazer uma amostra, né? Sample é amostra. Então, eu posso colocar assim, ó, range, dentro dessa faixa de 0 a 100, eu quero que ele me traga uma amostra de 10 números, tá? Então, aqui, ó, ele trouxe. Tá? Então, dentro dessa faixa de 100, ele me trouxe uma amostra de 10 números aleatórios também. Tá, então, são esses usos da biblioteca Random. Bom, agora vamos ver uma outra biblioteca, tá? Vamos colocar uma linha aqui. Agora a gente vai ver a biblioteca import, vou importar aqui a biblioteca datetime, tá? Datetime. Aí eu vou rodar aqui já, certo? Agora, vamos lá. O que dá pra gente fazer? Essa biblioteca é bem interessante e importante porque a gente pode, em vários momentos, né, no seu programa, você pode precisar retornar data, retornar dia, mês, ano, para fazer algum cálculo, né? Para fazer uma busca e vendas num determinado dia do mês tal, entendeu? Então é bem importante. Bom, vamos lá. Como é que funciona? Eu já importei aqui, né? Agora eu posso usar datetime.date.today, tá? E esse comando aqui, ele retorna o quê? Retorna a data, né? Tá aqui, ó. 20 de 1 de 2022, 20 de janeiro de 2022 é a data que eu tô gravando essa aula aqui, tá? Mais uma aqui, ó, datetime.date, fazer o seguinte, né? Vou copiar aqui, mais fácil. Ctrl C, Ctrl V, vou colocar aqui ponto day, dia, né? Ele traz o dia, dia 20. Aí, se eu colocar month, que é mês, né? Traduzindo aí para o inglês, mês 1, que é janeiro, e year, né? Que é ano, então ele retorna também o ano, tá? Então é interessante essa biblioteca, é bastante usada. Tá, e agora vamos ver a última biblioteca, tá? Da nossa aula, que é a biblioteca Time, tá? Então, Ctrl Shift, e agora vamos lá. O que eu posso fazer? Vou mostrar uma aplicação aqui para mostrar para vocês como é que funciona essa biblioteca. O que eu posso usar, né? Vamos usar aquele laço for lá que a gente aprendeu, né? Contador in range 5, tá? Então, quero que faça uma repetição numa faixa de 5 vezes. E aí, eu vou colocar aqui um print, tá? Qualquer, por exemplo, conectando, tá? E aí, aqui eu vou colocar uma espécie de um contadorzinho, né? Tá? Que aí é assim, ó, sleep. E aqui você coloca dentro do parênteses, você coloca o tempo que você quer que ele espere para ele rodar isso que você tá pedindo aqui. Eu vou rodar aqui para vocês entenderem o que eu tô falando. Aqui, ó, tá vendo? Tá? Então, esse aqui é um for, né? Normal que a gente aprendeu. Só que colocando time.sleep, ele mostra a mensagem, mas dá um tempinho, certo? Eu posso mudar isso aqui. Se eu mudar para 2, por exemplo, ele só vai aumentando, né? Tá vendo? Demora mais. Assim como eu posso também diminuir, tá? Tipo 0,5, né? Tá? Posso colocar até tipo 0,1 até. Que não dá muita diferença do for normal, né? Tá? Então é legal também, tá? Às vezes você pode precisar desse recurso. Tá bom? Então é isso, pessoal. Terminamos por aqui. Um abraço para vocês. Até a próxima aula. Oi, meus alunos queridos. Chegamos ao final do nosso curso de Python básico. Se você esteve comigo até aqui, parabéns!
você é um vencedor, tá bom? Obrigada pela sua audiência e não se esqueça que daqui mais algumas semanas eu vou lançar também uma outra playlist de Python para Machine Learning, tá bom? Então eu sei que você já se inscreveu, ativa o sininho para você ficar sabendo a hora que eu começar a postar as aulas, tá bom? Um grande abraço e até as próximas aulas.